Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós finalizamos a parte 1 falando sobre os hidrocarbonetos alifáticos e mais especificamente da classe dos alcenos ou alquenos. Na nossa parte 2, nós veremos agora os alcinos ou alquinos. O próprio nome já acusa, né? Al de cadeia alifática ou cadeia aberta, em ligação tripla entre os carbonos. Eu escrevi aqui para vocês que eles são mais reativos do que alcanos e alcenos. Lembre o motivo, por favor, né? Quando fechamos ligação tripla entre os carbonos, essa tripla ela é composta por uma ligação do tipo sigma, que é a primeira feita, e duas ligações do tipo pi. Então, por ter essas ligações do tipo pi, esses compostos aqui são muito mais reativos frente às reações orgânicas. Perfeito? Fórmula geral dos nossos alcinos é CnH2n-2. Lembre, por favor, gente, quando fechamos uma tripla ligação entre os carbonos, é natural que o número de hidrogênios que vai sobrar naqueles carboninhos seja menor. Por isso que tem esse -2 na fórmula, ok? Comparado com os anteriores lá, né? Galera, para ter uma tripla ligação entre carbonos, eu preciso de no mínimo quantos carboninhos? 2, ok? Então, o primeiro alcino da série leva N igual a 2. Substituindo, então, aqui vai ficar C2, aí H2 vezes 2, que dá 4, menos 2, que dá 2. Ou seja, o seu primeiro alcino é o C2H2. Dá uma olhada na fórmula dele, tá ali. Vamos tentar agora dar um nome desse composto, né? Se ele apresenta 2 carbonos, não esqueça, MET-ET. Perfeito, o nome começa com ET. Tripla ligação entre carbonos, eu preciso usar o infixo in, não é verdade? E como ele tem apenas carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto, a terminação é O. Portanto, nós temos aqui o composto chamado de etino, esse é o nome sistemático dele. Muito cuidado, por favor, com o nome usual, que é acetileno, é bastante comum, e eu peço para você guardar também alguns desses nomes usuais. O nosso gás etino ou acetileno, ele é muito utilizado na indústria nos processos de soldagem. E o motivo para isso é que a queima deste gás libera uma quantidade de calor bastante acentuada. Aqui eu tenho exemplos de moléculas e eu repito uma pergunta que eu já fiz em outro caso ali anterior, né? Será que são moléculas iguais ou diferentes? Aparentemente eu mudei a posição da tripla ligação, daqui para cá. Mas lembra que eu falei, né? Se eu pegar a molécula de cima, gente, e rotacionar ela, concorda comigo que eu chego na molécula de baixo? Ou seja, são exatamente o mesmo composto químico. Tá lá para vocês. Se eles são o mesmo composto químico, devem apresentar o mesmo nome. Já vou colocar ali para a gente poder ver. Então, desconstrua o nome comigo, né? Se ele tem 3 carbonos, MET, ET, prop. Tá aqui. Se tem tripla ligação entre carbonos, IN, e se só tem carbono e hidrogênio, final O. Portanto, nós temos o propino. Nesse caso, eu não coloquei indicador de posição da tripla ligação, porque o único local possível era aqui, né? Okay? Se eu colocasse aqui, lembra que na verdade é o mesmo composto só virado, então eu não preciso diferenciar colocando indicador de posição. Aqui eu coloco para vocês uma classificação dos alcinos que vai ser útil para a gente lá na parte de reações orgânicas. Então nós temos os alcinos verdadeiros e alcinos falsos. De modo bem direto, gente, avaliem aqui os carboninhos da tripla ligação, ok? Tanto aqui quanto aqui nesse outro exemplo. Para que um alcino seja verdadeiro, nós temos que ter pelo menos um hidrogênio ligado diretamente a um carbono dessa tripla. Então aqui está o hidrogênio, portanto esse é um alcino verdadeiro. Já nos alcinos falsos nós não temos isso, então perceba, né? Nos carbonos da tripla não há nenhum hidrogênio ligado diretamente a eles, muito cuidado, esse carbono está ligado a outro carbono, e esse carboninho da tripla está ligado a outro carbono. Tranquilaço, né? Agora nós veremos aqui a classe dos alcadienos. O nome já diz para você, al de alifático, cadeia aberta, dien, duas duplas ligações entre os carbonos. A fórmula geral para os alcadienos é CnH2n-2. Veja que ela é coincidente com a fórmula geral dos alcinos. No entanto, o primeiro alcadieno da série ele vai apresentar um valor de N igual a 3. Vamos tentar entender por quê? Olha o primeiro exemplo. Então, quando a gente coloca uma ligação dupla entre esses dois primeiros carbonos, esse carbono do meio ainda aceita mais duas ligações. Ou seja, eu consigo colocar mais uma dupla aqui logo na sequência. Ou seja, para que eu tenha duas duplas entre carbonos, eu tenho que ter no mínimo quantos carboninhos? 3 ao todo. Por isso que a gente começa aqui com 3. Tá, o nome desse primeiro alcadieno ele é propadieno. Prop, 3 carboninhos, dien, duas duplas entre os carbonos e O de hidrogênio.
carboneto. Aí você me pergunta, professor, por que surgiu esse A aqui perdido, na verdade? Alguns livros colocam pra gente que o infixo de "-en" pode ser considerado também A de "-en", justamente para ter uma adaptação aqui do nome, ok? Então isso às vezes é frequente de aparecer, né? Esse alcadieno, que é o primeiro, ele é classificado como um alcadieno acumulado, porque a gente tem duplas em sequência. Então nós temos dupla e dupla. Tranquilo? É só uma classificação, né? No nosso segundo exemplo, nós temos dupla, simples, dupla. Também temos duas duplinhas, então é um alcadieno. Vamos ver como é que fica o nome desse cara aqui? Então ele é o buta 1,3 dieno. Muito cuidado. But vem de 4 carboninhos, né? Duas duplas de "-en" e final O de hidrocarboneto. Por que nós precisamos colocar os indicadores de posição das duplas ligações? Porque a gente poderia ter, por exemplo, né, a dupla aqui e outra dupla aqui na sequência, deixando uma ligação simples aqui. Então seria um composto diferente desse. Para poder diferenciar essas duas opções, então eu coloco indicadores de posição das duplas. Numerando a cadeia principal, então vou colocar aqui, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. Nesse exemplo aqui, assim como o outro que a gente viu anteriormente, né, eu poderia fazer a numeração ao contrário, 1, 2, 3, 4, levaria ao mesmo nome, ok? Então é indiferente, né, o caminho que você escolhe. Como as duplas aqui ficarão então, né, se eu começar a numeração por esse carbono, elas ficarão entre carbonos 1 e 2 e 3 e 4, eu escolho de menor numeração para dizer que a dupla está ali. Então a dupla está no carbono 1 e no carbono 3, por isso 1,3. Esse alcadieno aqui ele é considerado como um alcadieno conjugado. Então quando nós temos dupla, simples, dupla, estamos falando da conjugação dos elétrons π. Eles podem se movimentar pela estrutura. Aqui embaixo nós temos um alcadieno diferente, agora ele é assim, ó, dupla, simples, simples, dupla. Então ele não pode ser classificado igual aos anteriores, é uma nova classificação. Nome para ele é o penta 1,4 dieno. 5 carboninhos pente, dien, duas duplas, ok? O de hidrocarboneto. Fazendo a numeração aqui também, né, pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não tem problema, nesse caso também é indiferente, ok? Nós temos a dupla entre carbonos 1 e 2 e entre carbonos 4 e 5. Ou seja, entre carbonos, a gente vai colocar os números de carbono como 1 e 4. Por isso, 1,4 dieno. Esse último alcadieno ele é classificado como um alcadieno isolado. Agora nós veremos os ciclanos. O nome já diz para você, né? Essa cadeia agora ela é cíclica ou fechada e existem apenas ligações simples entre os carbonos. Fórmula geral para eles, CnH2n, onde o valor de N ele precisa ser no mínimo 3, ok? Vamos tentar entender por quê? Então tá lá, para que uma cadeia seja fechada, nós temos que ter no mínimo quantos carboninhos? 3, então esse é o motivo. Bom, esse carbono ele tem duas ligações, esse também tem duas, esse aqui também tem duas. O que falta para eles aqui penduradinho que ficou omitido? Os hidrogênios. Então, na verdade, se eu colocar 3 na fórmula aqui, vai ficar C3H6, que é justamente a fórmula desse primeiro ciclano da série. Nome para ele, muito cuidado. Tendo 3 carbonos, ele vai ser prop. Tendo simples ligações entre os carbonos, ele é an. E final O de hidrocarboneto. Mas eu não posso parar por aqui. Eu preciso dizer no nome que ele é uma cadeia fechadinha. Portanto, nós colocamos ciclopropano. Assim evitamos a confusão com o propano, né? Que é aquele cara que tem 3 carbonos também, simples ligação entre os carbonos, mas a cadeia dele é aberta. Dando sequência, nós temos agora o ciclo butano, bem tranquilo também. 1, 2, 3, 4 carboninhos, but, simples ligação entre eles, an, final O de hidrocarboneto. Para poder mostrar que ele é uma cadeia fechadinha, eu coloco ciclo no começo. Agora que você já pegou o jeito, vou te mostrar mais 2 exemplos. Aqui nós temos 5 carbonos fazendo ligações simples num ciclo, então esse é o ciclo pentano. E aqui nós temos o ciclo hexano. Muito cuidado com o ciclo hexano, são aceitos dois tipos de grafia para ele. Então nós temos aqui ó, o ciclo hífen hexano, ou você tira o hífen, mas tira o H. Qualquer uma dessas duas maneiras que você escrever são aceitas. Esta última representação que eu mostrei para vocês do ciclo hexano, como sendo uma figura de um hexágono perfeito em que todos os carbonos estão no mesmo plano, não é a mais adequada. Quais seriam então as conformações reais do ciclo hexano, que são conformações não planares para os átomos de carbono?
nós temos aqui conformação cadeira, que pode ser convertida na conformação barco. Enxergue primeiro comigo onde que estão os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ambos são representações do ciclo hexano. Aí você me pergunta, mas professor, por que o composto vai querer se arranjar desta maneira, né? De alguma dessas maneiras? Porque lembre, os carbonos de simples ligação, eles querem ter ângulos próximos a 109 graus e 28 minutos. Se houver a possibilidade desse composto se torcer para que ele atinja realmente esses ângulos ideais, ele vai fazer, ok? Então, por isso que a gente costuma representar esse composto de alguma dessas maneiras. É o mais próximo da realidade. Agora nós veremos a classe dos ciclenos. Então, cícle diz para você que tem cadeia cíclica ou fechada e em uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Fórmula geral para eles, CnH2n-2, onde o N tem valor mínimo igual a 3. Você lembre, né? Para poder fazer um ciclo tem que ter no mínimo 3 carbonos. Está lá o primeiro cicleno da série. Muito cuidado com ele, 3 carbonos prop, dupla ligação entre os carbonos em e final O de hidrocarboneto. Mas para dizer que ele é um ciclo, tem que colocar a palavrinha ciclo no começo. Ciclo propeno. Eu não preciso colocar indicador de posição da dupla ligação, porque se ela tivesse aqui ou aqui, seria exatamente o mesmo composto, só viradinho. Nenhum problema, né? Agora nós temos aqui um ciclo com 4 carboninhos e uma dupla, então ele é o ciclo buteno. Não coloquei indicador de posição da dupla pelos mesmos motivos anteriores. Agora que você já pegou o jeito, então nós temos aqui o nosso ciclo penteno e temos aqui o ciclo hexeno. Aqui nós temos a questão da grafia, né? Você pode usar qualquer uma dessas duas grafias aqui novamente. Então, ó, ciclo hífen hexeno, ou tira o hífen, mas tira também o H. E para finalizar, nós temos agora a classe dos aromáticos ou arenos. Vou trazer apenas 3 representantes para vocês, eu preciso que vocês guardem a estrutura e os nomes, que são nomes próprios, tá? Primeiro deles vocês já conhecem, que é o benzeno. Características importantes desse composto. Ele é um anel planar, diferente do ciclo hexano, em que nós temos 6 carboninhos fazendo duplas e simples alternadas. Existe o que nós chamamos de conjugação dos elétrons bi. O benzeno é um solvente muito importante, tá? Nós temos agora aqui o nosso naftaleno, conhecido comercialmente como naftalina, que consiste nessa coisa de 2 núcleos aromáticos ali juntinhos, ok? Se houver alguma dificuldade na hora de desenhar ele, lembre, né? Eu vou ter que desenhar 2 núcleos aromáticos juntos e preciso respeitar aquela coisa das duplas e simples alternadas. Então, dupla, simples, dupla e assim por diante. Para a gente finalizar, nós temos o antraceno, que apresenta 3 núcleos aromáticos e também temos ali a conjugação dos elétrons π, né? Dupla, simples, dupla e assim por diante. O antraceno, um dos usos possíveis para ele é na fabricação de corantes. Ainda falando do benzeno, dá uma olhada nessa ideia aqui interessante, né? Então nós temos aqui 2 estruturas de ressonância, cuidado, né? Perceba que os elétrons π aqui estão localizados, estão fixos. Só que eu tenho essa opção ou essa. Ok, se eu somar essas 2 estruturas de ressonância, nós teremos a melhor representação para o benzeno, que é o seu híbrido, híbrido de ressonância. Então, por isso que os químicos preferem representar desta maneira este composto. E qual é a lógica por trás disso, gente? Primeiro, essa bolinha indica que os elétrons π podem se movimentar, e isso é verdade. Okay? E tem mais um detalhe, os químicos perceberam que o comprimento dessa ligação e o comprimento dessa ligação, na verdade, não eram diferentes, né? É de se esperar que uma ligação dupla tenha um comprimento menor, porque são 2 interações, e uma ligação simples tem um comprimento maior, na verdade, porque é uma única interação. Mas daí na hora de analisar eles perceberam que todos esses comprimentos de ligação aqui são idênticos, e eles são intermediários entre simples e dupla ligação. Como que eles poderiam explicar isso? Somente através do híbrido de ressonância.